Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. As estatísticas revelam que mais de 3 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão inseridos no mercado de trabalho. As atividades no campo são as que mais concentram o trabalho precoce e, na maioria dos casos, em condições precárias. O Brasil tem o compromisso com a OIT de erradicar o trabalho infantil até 2020. Mas será que está preparado para alcançar a meta? Para conversar sobre o assunto, vamos entrevistar o professor André Viana Custódio, autor do livro Crianças Esquecidas, o trabalho infantil doméstico no Brasil. Professor André, é uma satisfação tê-lo conosco. Agradeço muito por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Bom, em pleno século XXI, nós convivemos aí com essa chaga do trabalho infantil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o censo de 2010 revelou que temos mais de 3 milhões e 400 mil crianças e adolescentes que trabalham. E aqui em Santa Catarina, na cidade de Novo Horizonte, no oeste do estado, nós temos a maior incidência de trabalho infantil no país. 73,8% dos habitantes com idade entre 10 e 17 anos estão no mercado de trabalho. Bom, com base nesses números, o senhor poderia fazer um histórico do trabalho infantil no Brasil? Bom, talvez um histórico interessante na construção dessa trajetória da exploração do trabalho infantil no Brasil se dê através de 3 momentos muito específicos, né? Um momento histórico que vai mais ou menos até o final do século XIX, onde o trabalho infantil é visto como uma solução. Uma solução para a melhoria de renda da família, uma solução para o enfrentamento às adversidades, uma solução no compartilhamento de tarefas em atividades agrícolas. Sim. Nós vamos encontrar ao longo do século XX uma mudança muito substancial, onde o trabalho infantil ele transita desta lógica de solução para se transformar num problema. Um problema que vai impactar as condições de desenvolvimento de crianças e adolescentes, vai impactar a transmissão intergeracional da pobreza nas famílias, vai impactar as condições de saúde de crianças e adolescentes brasileiros. Até chegar ao final do século XX, onde essa perspectiva do trabalho infantil como problema começa a obter respostas do ponto de vista de políticas públicas. Assim nós teremos, por exemplo, em 1992, nós temos no Brasil 9,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhadores. E atualmente nós temos dados que chegam a cerca de 3,8 milhões, né, de acordo com uma faixa etária determinada. Então há uma queda substancial na exploração do trabalho infantil, não apenas pela constatação de que o trabalho infantil é um problema no desenvolvimento da criança e das famílias, mas justamente porque se constrói um conjunto de políticas públicas de alternativa e enfrentamento a essa condição de exploração. Muito bem, eu gostaria que o senhor explicasse para nós como aconteceu a construção do direito da criança e do adolescente e o que isso representou para a sociedade brasileira. Bom, o direito da criança e do adolescente ele surge, né, com a previsão do artigo 227 da Constituição em 1988, que vai revogar todo o antigo do direito menor, construindo, né, um conjunto novo de direitos fundamentais. Será disciplinado pela sua norma mais importante de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que traz uma perspectiva muito interessante, né? Às vezes se diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é avançado porque garante muitos direitos. Na verdade, ele não garante muitos direitos, ele garante exatamente os mesmos direitos conferidos aos adultos, mas uma parcela especializada de direitos decorrentes da condição peculiar de pessoa de desenvolvimento que crianças e adolescentes são. Mas então, que diferencial seria este nesse novo ramo jurídico, né? A grande diferença está que pela primeira vez na história brasileira se declara direitos fundamentais e se indica objetivamente quem são as pessoas responsáveis pelo cumprimento desses direitos. E aí traz uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado no enfrentamento das diversas vulnerabilidades da infância brasileira, né? Então, esta característica com a implementação de um sistema de garantias de direitos é que dará resultado do ponto de vista da melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano no Brasil. Bem, professor André, do ponto de vista da legislação, inegavelmente o Brasil está bem adiantado no tocante aos direitos das crianças e dos adolescentes. E a sociedade brasileira estava preparada naquele momento histórico do surgimento do Estatuto para recepcionar
essa mudança, inclusive do ponto de vista cultural, no trato dessa questão? Há muitos mitos em torno do próprio direito da criança e adolescente, né, e que está relacionado também a uma ampla desinformação acerca dos instrumentos efetivos da legislação. Então, durante toda a década de 90, nós passamos muitas dificuldades na implementação do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente por conta dessas fragilidades ou da fragilidade na compreensão de como implementar essa área. Hoje a gente já tem políticas um tanto mais consolidadas nesse campo, né? Nós já temos conselhos tutelares em todos os municípios brasileiros, conselhos de direitos em todos os municípios brasileiros, nós temos uma cultura de participação da sociedade civil na deliberação e gestão das políticas públicas, né? Então, gradativamente, o direito da criança e do adolescente ele vai estabilizando seus instrumentos. Obviamente que um país com profundas desigualdades econômicas, com profundas desigualdades sociais, precisa, né, para a superação dessas condições, a participação não apenas, né, do Estado, mas também da sociedade civil na consolidação de políticas públicas, que não sejam apenas políticas de governo, que sejam políticas, né, permanentes, continuadas e que tendem a se qualificar ao longo do tempo. Bom, nós todos sabemos que o ente mais fragilizado da federação é o município e, vez por outra, novos encargos vêm para as costas dos gestores municipais para administrar, inclusive aí com os recursos sempre escassos à disposição dos municípios brasileiros. Eu gostaria de saber do senhor no tocante à manutenção desses conselhos e a efetividade do trabalho deles. Vem aporte de recursos federais, dos estados, da federação, ou os municípios é que têm que dar conta desse recado? O direito da criança e do adolescente e o direito à saúde, né, são as duas primeiras áreas que vêm com o discurso da descentralização, da necessidade de se executar políticas públicas e gerir também o financiamento, que é a parte mais importante, né? A gente diz que política pública sem recurso é discurso. Sim. Então, no direito da criança e do adolescente se constrói o discurso da descentralização vinculada ao financiamento, né, para que se dê conta dessas demandas. Nós temos um problema seríssimo no Estado brasileiro, que é a centralização da arrecadação no plano federal e a descentralização das responsabilidades. Sim. Então, esse problema das políticas públicas brasileiras, né, gera uma série de dependências, né, na transferência de recursos da União e fragilidade nas próprias políticas públicas. Então, quando o direito da criança e do adolescente propõe a descentralização com responsabilização no âmbito municipal, está indicando essa necessidade, né, da descentralização dos recursos para a gestão de políticas. Em alguns campos nós avançamos, né? Avançamos no campo da descentralização dos recursos da educação, da saúde, agora da assistência social com um sistema único de assistência social, mas ainda temos inúmeras deficiências. O direito da criança e do adolescente também prevê um fundo, que é o Fundo da Infância e Adolescência, que tem capacidade de captar recursos, né, dos setores privados, como forma também de financiar as políticas públicas locais. Eu diria, desse ponto de vista, que o direito da criança e do adolescente não é a solução para todos os problemas, né, mas ele indica ferramentas necessárias que podem contribuir nesse processo. Professor André, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.